Situação de patrocinador master do Flamengo pega a diretoria de surpresa. Conversas estão acontecendo e vem novidades por aí. Provável escalação do Flamengo para o jogo de amanhã. Existe uma incoerência na escalação e vamos falar o porquê dela. Excelente notícia para o rubro-negro. Departamento médico sendo esvaziado. Que história é essa? Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação. Bom, vamos lá, vamos começar aí falando sobre a questão da torcida e do time. Os jogadores aí entraram no vestiário após a derrota para o Central Córdoba, reclamando das vaias da torcida. Mas aí eu faço uma pergunta: a torcida estava errada de vaiar? Paga o ingresso, ajuda a manter o salário dos jogadores, incentiva, e quando os jogadores não entregam, tem que bater palma? Alguns jogadores reclamaram falando que tinham já ganhado 2 títulos na temporada, que nenhum outro clube ganhou. Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil é um jogo, é válido, é um título a mais que nós temos, a gente não pode questionar não. Campeonato Carioca, a torcida pede para não levar a sério. Mas se perde o Campeonato Carioca, a crise está instalada. Aí ganha o Campeonato Carioca. Aí agora é título importante também? É importante porque entra para a galeria do clube. Mas é mais importante para a torcida. A questão da zoação, de pegar o amigo torcedor rival e tudo mais. Mas agora os jogadores sentar em cima das 2 competições conquistadas, ela deu vaga para a Libertadores do ano que vem? Ela deu vaga para a Libertadores do ano que vem já? Já está garantida a Libertadores? O Flamengo jogar a Libertadores de 2026? E vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui. O Flamengo acabou a pré-temporada, o Campeonato Carioca. Já jogou contra o Internacional, contra o Deportivo Táchira, contra o Vitória e contra o Central Córdoba. Jogou bem contra o Internacional. Jogou bem contra o Deportivo Táchira. Jogou bem contra o Vitória. Jogou bem contra o Central Córdoba. Ah, mas a gente empatou com o Internacional, a gente ganhou do Deportivo Táchira, a gente ganhou do Vitória e a gente perdeu para o Central Córdoba. A pergunta é, jogou bem? Não jogou bem? Nas 2 competições iniciais da temporada mesmo, que a torcida quer e há quem cobre que o Flamengo possa priorizar tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Libertadores. Lembrando 2019, que o Jorge Jesus perdeu a Copa do Brasil, mas depois no final do ano bateu o campeão, tanto do Brasileiro quanto da Libertadores. Aí agora, porque está no início das competições. Se o Flamengo perder lá em Quito, ele vai ser obrigado a ganhar os 3 próximos jogos na Libertadores. A gente não pode esquecer isso.
Aí vai ter que fazer conta num grupo que teoricamente, o maior adversário do Flamengo seria a altitude. E agora o Flamengo se vê obrigado a ganhar na altitude. Fala-se tanto na priorização do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada já empatamos. Ah, mas é muito cedo para falar. Será que esses 2 pontos que a gente deixou de ganhar no Maracanã não pode fazer falta lá na frente? Será? Mas vamos levar em consideração que não. Mas o time não produziu. Contra o Vitória, ganhou na Bacia das Almas. E chegou um momento que o Vitória empatou e pressionou o Flamengo. E aí no finalzinho achou o gol da vitória. Mas não jogou bem. E aí não jogou bem contra o Central Córdoba. E aí os jogadores se acham no direito de reclamar da torcida que encheu o Maracanã nos preços que a diretoria colocaram alto, os valores dos ingressos. Aí tem gente que está reclamando, porque estão afastando a torcida raiz, porque a torcida raiz é a que incentiva. 45 milhões de torcedores. Não incentiva nenhum clube, não? Mas porque na derrota estavam lá tirando selfie. Alguém sabe se esse mesmo torcedor que estava tirando selfie vai ter condição de voltar no outro jogo? Será? Então eu acho que a gente tem que saber dosar. Claro, as torcidas organizadas vão incentivar, cantar o tempo inteiro e tudo mais. Beleza. Mas os outros também são flamenguistas como eles são. Ou é só na hora de comprar o uniforme e o produto oficial? Ou só é válido na hora de fazer o sócio torcedor? Aí conta para todo mundo? Aí conta para todo mundo. Compra a camisa oficial, conta para todo mundo. Compra os produtos oficiais, aí conta. Então, assim, a gente tem que parar de tentar, como se diz, justificar, porque tá X alto valor, afasta o torcedor mesmo que apoia. O torcedor todo vai apoiar. Se está ali é porque quer estar. Claro, os ingressos estão caros, muito caros. Afasta aqueles de poder aquisitivo menor? Afastam. Afasta aqueles que antigamente, quando o Maracanã tinha geral, que era conhecido e tínhamos orgulho de ser os geraldinos? Claro que afasta. Claro que afasta. Mas aí cabe ao presidente saber como utilizar uma maneira melhor de colocar esses próprios torcedores que hoje estão afastados, de trazer de volta. Mas o próprio presidente já deu declaração que não tem como fazer isso porque o custo do elenco é alto. Então a gente tem que cobrar da nossa própria torcida e achar que eles estão errados de estarem no Maracanã? Ou a culpa é do presidente que afasta o povão? Infelizmente, hoje a gente sabe que os estádios estão elitizados. Mas em momento algum deixa de ser torcida do Flamengo. Então vamos parar com essa choradeira aí. E os jogadores têm que entregar muito mais. Garanto que quando eles entregarem mais, a torcida vai estar de novo com eles, apoiando.
mas eles também têm que fazer o seu papel. Felipe Luiz não pode ser chamado de burro pela torcida? O que ele fez no jogo, ele foi inteligente? Mas uma coisa é certa, a torcida não quer a cabeça dele em momento algum, mas também não quer que ele cometa o mesmo erro que cometeu de novo, como foi cometido contra o Central Córdoba. E o mais interessante, ele próprio assumindo o erro. Bom, vamos lá, já que estamos falando de Felipe Luiz, o Flamengo aí finaliza hoje a preparação para o jogo contra o Grêmio, jogo este que o Flamengo deve mandar a campo a força máxima, a provável escalação. Ah, mas aí ainda... Não, é só provável, é provável. É só ver e entender a lógica, que esses que eu vou falar agora é a espinha que o time do Felipe Luiz tem. Quando o Pedro voltar, ter mais segurança, ter mais minutagem, os movimentos estiverem mais tranquilos, sem ser aqueles movimentos de preocupação que é normal depois da gravidade da lesão que ele teve, aí sim ele vai encaixar e pode ser mudado. O time do Flamengo provável deve ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. Só que aí vamos lá. Se esse time for mantido, o De La Cruz vai inteirar o 7º jogo consecutivo dele. Porém, ele só terminou 3. Mas, o ano passado, a gente questionou o Tite, quando ele que estava usando demais o De La Cruz. E o De La Cruz também era substituído constantemente. E agora está acontecendo a mesma coisa. Não é um sinal de alerta aí para poder segurar o Nico, não? Porque se o ano passado a gente questionou que ele não tem condições de aguentar a quantidade de jogos e fazer jogos em excesso, é o 7º que ele está indo. É o 7º que ele está indo. Então a gente tem que ficar aí em alerta. Mudando de assunto, Flamengo aí ganhando reforço para o Super Mundial de Clubes. Isso mesmo. Matias Vinha aí está em última fase do seu tratamento para ser integrado ao time e fazer aí o trabalho e treinar junto com o elenco. Matias Vinha já está fazendo trabalho com bola no campo, sozinho, e gradativamente aí está subindo. O conseguindo aí alcançar a meta estipulada pelo departamento médico. O jornalista Vene Casagrande traz a informação que a expectativa é que no final de maio, início de junho, Matias Vinha já esteja trabalhando com o elenco rubro-negro. Mas há quem diga que essa situação pode acontecer já logo na primeira semana de maio. Tá? Há quem diga, não para o finalzinho, início de junho, mas há quem diga que para logo na primeira semana de maio o jogador já esteja entregue aí do departamento médico para a comissão técnica para ele poder trabalhar já fazer os exercícios, fazer todo o treinamento com o resto da equipe. O Flamengo aí espera que com a liberação do Matias Vinha, o departamento médico possa ficar aí zerado e torce para não ter mais nenhum tipo de lesão. Mas a gente sabe que pode acontecer. Uma entrada violenta, um pisão errado, da maneira que o Flamengo está jogando, uma lesão muscular também pode acontecer, ninguém vai escapar. Futebol não é uma coisa exata, né? Pode acontecer. Você está jogando, você pisa errado ali, você pode ter algum problema. Então, vamos torcer aí para que isso não venha a afetar o Clube de Regatas do Flamengo.
para a gente finalizar a situação do patrocínio master do Flamengo. O Flamengo aí ontem à noite foi pego de surpresa com a suspensão da PixBet e, consequentemente, da Flabet. Mas o Flamengo vai perder aí o dinheiro dela? Não. O BAP, desde ontem, já está em conversa com o presidente da PixBet, e o presidente da PixBet já garantiu que as documentações que o Ministério da Fazenda lá, o órgão que regulariza as casas de apostas, pediram, já estão sendo providenciados. E se eu não me engano, acho que falta um. Os dois já foram entregues aí. A PixBet foi suspensa por 90 dias. Mas quem tem dinheiro a receber da casa de aposta pode entrar no site e sacar o dinheiro. Só não pode estar fazendo mais apostas enquanto se resolva essa situação, dessa suspensão. 90 dias. Se nesse prazo de 90 dias, não conseguir apresentar as documentações necessárias, aí sim é uma coisa para se preocupar, pois aí ela vai estar proibida de ter suas atividades no território nacional. Então, o presidente do Flamengo, BAP, com o presidente da PixBet já estão conversando, e o presidente da PixBet garantiu que os documentos, que falta apenas um, será entregue aí no tempo hábil. O Flamengo, com isso, permanecerá estampando a Flabet como patrocinador master. Tá? Então, assim, vai continuar mantendo aí sem nenhum problema. Isso pode, só está suspenso a casa de aposta, então não pode mais fazer. Após os 90 dias, se não conseguir, aí sim o Flamengo terá que procurar um novo patrocinador master. E aí, para o Super Mundial, se isso acontecer, vai ser um problema sério. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.